Bom dia! Hoje é dia 24 de junho, eu sou Alan Blanco e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e negócios do Brasil e do mundo. Não, você não entrou no podcast errado. Eu sou o Alan e eu tô no lugar da Ana ao longo desta semana. Eu não sei se ela contou pra vocês, mas ela tá em viagem no Chile, enquanto eu tô aqui em São Paulo ouvindo os passos pesados do meu vizinho de cima. Ela deixou algumas coisas preparadas pra vocês e pediu pra que eu lesse. Então hoje a gente vai falar sobre como a onda de turismo no Japão tem impulsionado preços cobrados a estrangeiros, sobre o McDonald's que diz estar preparado para a batalha dos preços. Sim, tá rolando uma guerra de hambúrgueres nos Estados Unidos. E para apresentar a nossa notícia especial de hoje, eu vou compartilhar uma conversa que eu tive com a Ana essa semana. Produção, solta o VT. Mentira, eu que vou dar play aqui mesmo. Quando eu contar até 3, a gente fala a primeira coisa que a gente faria se a gente ficasse bilionário. Ok. 1, 2, 3. Show da Taylor Swift Super na Lua. investimento em usina nuclear. Isso nem faz sentido. Não mesmo. Por que na Lua? Todo mundo ia conseguir ver. Agora investir em usina nuclear? Sério? É o que o Bill Gates está fazendo. Ele já investiu $1 bilhão e vai investir outros bilhões num projeto de usina nuclear de última geração nos Estados Unidos. Então ele é tipo o Sr. Burns agora? Tipo o Sr. Burns. Nossa, mas os Estados Unidos já são os maiores produtores de energia nuclear do mundo. Eles têm uma fatia de 30% da geração mundial. E 18% do total da energia do país vem disso. Sim, e o Bill Gates investiu ainda mais nesse projeto porque ele começaria a funcionar só em 2028. Por que tanta pressa? Esperar significaria depender de combustíveis da Rússia, o que seria inaceitável agora, segundo ele. Tem o fato da energia nuclear sem carbono ser uma parte cada vez mais fundamental no combate às mudanças climáticas. E mais empresas também estão promovendo reatores menores. Faz sentido. No ano passado, 25 países durante a COP28 em Dubai declararam projetos para triplicar a capacidade nuclear, principalmente com reatores menores. Por que a gente tá falando de energia nuclear mesmo? Não lembro. Você disse que queria brincar de alguma coisa, né? Ah, é. Quando eu contar até 3, a gente fala a primeira coisa que a gente faria se a gente ficasse bilionário. Ok. 1. Pronto, eu te salvei do loop infinito. Bom, para você ficar dentro de todas as notícias, siga a Bloomberg Linha em todas as redes sociais e não esqueça de se inscrever aqui no podcast. Vamos às notícias. Como o número de turistas estrangeiros não tem mostrado sinais de desaceleração no Japão, as reclamações sobre superlotação e mau comportamento dos visitantes levaram algumas pessoas a procurar maneiras de controlar o fluxo sem perder renda, inclusive ao cobrar preços mais altos de estrangeiros. O total de turistas estrangeiros alcançou 3,04 milhões em maio, um aumento de 9,6% em relação ao mesmo mês de 2019. Embora muitas empresas se beneficiem dos gastos dos visitantes no Japão, cuja população está envelhecendo e encolhendo, as multidões começaram a irritar alguns moradores locais, que se sentiram incomodados pela lotação em suas atrações favoritas ou até mesmo por não conseguirem um lugar no ônibus para ir ao trabalho. E por conta disso, o prefeito da cidade de Himeji, no oeste do país, disse que gostaria de começar a cobrar dos turistas estrangeiros 6 vezes mais do que os cidadãos locais para visitar o famoso castelo de 400 anos da cidade. E ele não está sozinho nessa. O governador de Osaka expressou essa semana seu apoio à ideia e disse que gostaria de fazer o mesmo no castelo de Osaka. A prefeitura de Yamanashi, uma das 2 cidades que atravessam o Monte Fuji, limitou o número de pessoas autorizadas a escalar a montanha neste verão, em meio a preocupações com superlotação, lixo e resíduos. Agora vamos falar sobre o McDonald's. Inclusive ontem eu estava pedindo comida e vi que o McFish voltou no cardápio deles. Aí eu pensei, nossa, o McFish voltou pro cardápio deles. Aí a nostalgia venceu e eu pedi o sanduíche. Nada contra, mas eu me arrependi na primeira mordida. E a moral dessa história é que algumas coisas se vão para o bem. Enfim, voltando para a notícia e me desculpando por ter cancelado qualquer chance de parceria com o podcast. O presidente do McDonald's nos Estados Unidos diz que a empresa está pronta para a batalha. E para vencer, a rede de hambúrgueres mais famosa do mundo decidiu usar uma das armas mais potentes de seu arsenal, um combo mais barato, conhecido como Value Meal. Tudo isso faz parte de uma tentativa de atrair de volta os clientes que estão economizando dinheiro e que querem reduzir o consumo de fast food depois de terem frequentado a rede nos últimos anos. Nessa terça-feira, o McDonald's dará início a uma campanha de marketing e a uma nova oferta de combo no valor de $5, o que aumenta os riscos do que começa a se configurar como uma batalha entre os restaurantes nos Estados Unidos, que estão desesperados para atrair de volta os clientes que sofrem com a inflação persistente. O presidente do Burger King nos Estados Unidos prometeu lançar sua refeição no valor de $5 antes deles. A Wendy's já lançou uma oferta de café da manhã de $3.
Quando perguntado sobre as palavras de combate de seus adversários, o presidente do McDonald's dos Estados Unidos, Joe Erlinger, sorriu e disse que não está obcecado pela concorrência. Ele disse que o tamanho e a força de marketing do McDonald's proporcionam à empresa de 130 bilhões de dólares uma vantagem sobre os rivais menores e a capacidade de reduzir qualquer impacto nos lucros dos franqueados. Bill Gates diz que está preparado para investir bilhões de dólares em um projeto de usina nuclear de última geração em Wyoming para atender a crescente necessidade de eletricidade dos Estados Unidos. A TerraPower, uma startup fundada por Gates, iniciou a construção de seu primeiro reator comercial na semana passada em Wyoming, onde uma usina de carvão está sendo desativada, disse o bilionário cofundador da Microsoft. A TerraPower vem explorando reatores mais simples e baratos desde 2008 e espera construir um novo reator em 2030. A usina da empresa, que conta com o apoio do Departamento de Energia dos Estados Unidos, disse inicialmente estar operacional em 2028, mas isso significaria depender de combustível da Rússia, o que é, abre aspas, inaceitável agora, fecha aspas, disse Gates em um programa da CNN. O projeto do reator usa sódio líquido para refrigeração em vez de água e inclui sal fundido que pode armazenar calor para aumentar sua produção. A TerraPower planeja obter combustível para o reator dos Estados Unidos e de seus aliados, disse Gates. Peraí, vamos dar um passo para trás para entender o panorama disso e por que o Gates quer fazer esse investimento. Segundo dados de maio de 2019 da Associação Nuclear Mundial, existem 447 reatores nucleares em operação no mundo, isso em 30 países. Em 2018, os reatores nucleares foram responsáveis por 10,4% da produção de energia elétrica no mundo. As usinas térmicas convencionais, que é carvão, combustível líquido e gás natural, contribuíram com 65,1% da geração total. Já as usinas hidrelétricas, 16,6%. E a geração de energia por fontes renováveis totalizaram 5,6%. A Europa possui 207 usinas nucleares e está construindo mais 7. Japão, Coreia e China possuem juntas 82 usinas. E a América do Norte, que é os Estados Unidos, Canadá e México, tem atualmente 123 usinas em funcionamento. Já a América do Sul tem apenas 4 usinas em funcionamento, sendo 2 no Brasil, Angra 1 e 2, com a construção de Angra 3 em andamento. Só que tem mais. Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos, fontes de urânio já identificadas são suficientes para suprir de 60 a 100 anos de operação das usinas existentes no mundo e ainda os cenários de maior expansão previstos até 2035. As reservas conhecidas estão atualmente em mais de 5 milhões de toneladas e o Brasil é um dos maiores produtores. Bom, a gente já sabe então um panorama das usinas pelo mundo. Mas vamos seguir aqui com o nosso intensivão do Enem e entrar no material que é usado nessas usinas. A energia nuclear é a energia liberada pelo núcleo de átomos que sofrem a ação de desintegração de suas partículas. O urânio é comercialmente um dos principais elementos de onde podemos obter essa energia. O potencial energético do urânio ultrapassa as possibilidades do petróleo e de outros materiais. Aproximadamente meio quilo de urânio é capaz de fornecer tanta energia quanto 1.360 toneladas de carvão. O Brasil já possui a sexta maior reserva de urânio do mundo, e para se ter ideia, ainda não foi analisado todo o território nacional. Por aqui, o urânio é transformado em pastilhas na fábrica de combustível nuclear, que é a FCN em Resende. Depois, é inserido em um tubo de zircalói para formar o elemento combustível. 2 pastilhas são suficientes para gerar energia por um mês para uma casa com 4 pessoas. Fora o Brasil, cerca de 2/3 da produção global vem do Cazaquistão, do Canadá e da Austrália. Só que à medida que os países consideram cada vez mais a energia nuclear para lidar com as mudanças climáticas, a demanda por urânio deve disparar. A Agência Internacional de Energia Atômica estima que o mundo precisará de mais de 100 mil toneladas de urânio por ano até 2040, uma quantidade que exige quase o dobro da mineração e do processamento em relação aos níveis atuais. A Cameco, do Canadá, e a Kazatomprom, do Cazaquistão, que juntas respondem por metade do suprimento global, tiveram dificuldades para aumentar a produção. Elas alertaram para contratempos operacionais que resultarão em uma produção de urânio menor do que a esperada nos próximos anos. Ou seja, tem usina, mas não tem urânio. Só que isso é uma das coisas que pode mudar com os Estados Unidos. A reabertura de minas nos Estados Unidos marca o renascimento de um setor americano que corria o risco de desaparecer há apenas 5 anos. A produção americana de urânio atingiu a mínima histórica de 79 mil quilos em 2019, uma queda em relação ao pico de 20 milhões de quilos em 1980, à medida que os Estados Unidos começaram a aumentar a dependência de importações de países como Canadá, Austrália, Cazaquistão e Rússia.
Só que isso foi mudando, já que o impulso do setor dos Estados Unidos também é político, com o governo do presidente Joe Biden buscando garantir o acesso ao fornecimento em meio à incerteza geopolítica. As sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022 criaram desafios para as remessas de urânio a caminho do Cazaquistão, já que as exportações do antigo Estado soviético normalmente passam por portos russos. E lembra do que disse Bill Gates? Que a produção de energia nuclear dos Estados Unidos precisa acelerar por conta da Rússia? Nos Estados Unidos e em países aliados, os proprietários de minas de urânio abandonadas estão reiniciando as operações para capitalizar em cima da crescente demanda por combustível nuclear. Pelo menos 5 produtores americanos estão reativando minas em estados como Wyoming, Texas, Arizona e Utah, onde a produção floresceu em anos passados até que os governos se desinteressaram pelo elemento radioativo, em particular após o desastre nuclear de Fukushima no Japão em 2011. A maioria dessas minas americanas ficou inativa após Fukushima, período em que os preços de urânio despencaram e países como Alemanha e Japão iniciaram planos para desativar gradualmente os reatores nucleares, em busca de fontes renováveis e com menos riscos. Mas agora, à medida que os governos recorrem à energia nuclear para cumprir as metas de emissões e os principais produtores de urânio lutam para atender a demanda, os preços do metal já estão subindo. Portanto, essa operação de urânio, que antes não eram lucrativas, podem preencher uma lacuna no fornecimento. Bom, vamos ler alguns comentários aqui. A Leives diz: não entendo nada de economia, mas ouço esse podcast todo dia, vai que eu entendo. Esse é o espírito, vai que eu entendo. Denis Mota diz: Ana, ontem tive reunião com um cliente que está estudando entrar no mercado de celulose e pude utilizar todo o conhecimento que você nos passou sobre a proposta que a Suzano fez para comprar a IP. Coraçãozinho. Muito bem, eu espero muito que você tenha um amigo que esteja estudando entrar no mercado de usinas nucleares, porque aí você vai ser o melhor amigo de todos de longe. E por último, o Arciovia diz, só para registrar, que eu, Rogério, acompanho o podcast não de Brasil nem de Portugal, como dito, mas da Alemanha. Você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. Muito obrigado por acompanhar a gente mesmo de tão longe, e só para dizer que eu também estou estudando alemão, eu sei já falar Ich spreche ein bisschen Deutsch. Pra quem não sabe, eu disse muito obrigado pela audiência, nos vemos amanhã. Quem quiser me acompanhar no Instagram, @AlanBlankson. É só escrever Alan Blanco que talvez apareça lá, tá bom? Até amanhã, tchau, tchau.